Estamos aqui mais um dia para todas as palavras de Jesus na Bíblia. Hoje é o dia 85, nós estamos em Mateus 12 e eu vou ler com você o versículo 43 ao 45. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passa a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Bem, aqui nesse texto do capítulo 12 de Mateus, nós vemos claramente Jesus sendo confrontado pelos religiosos da sua época. E aqueles religiosos representados principalmente pelos fariseus, pelos saduceus, pelos mestres da lei, pelos escribas, foi uma geração que rejeitou Jesus. Foi uma geração que não aceitou Jesus, e mesmo Jesus fazendo todos os milagres que fazia, eles diziam que Jesus fazia milagre pelo príncipe dos demônios, pelo maioral dos demônios, Beelzebu. Então, por mais que eles conhecessem as Escrituras, eles conheciam a Bíblia do Antigo Testamento, e estavam esperando por os Messias, eles alegavam que Jesus fazia tudo o que fazia pelo poder do diabo. Então, Jesus, concluindo o seu discurso contra esses homens, ele começa a afirmar que eles iriam ficar pior do que estavam antes de ter a ele, Jesus, antes de ver, de conhecer Jesus. Nós temos que entender, da mesma forma, toda e qualquer pessoa que tem um encontro com Jesus, ou que tem a oportunidade de crer em Jesus, de ouvir a mensagem de Jesus, de ouvir o Evangelho e de ser tocado por Deus, pelo Espírito Santo, de terem suas vidas transformadas, muitas pessoas que são libertas dessa opressão maligna, mas que não conseguem se voltar para Deus totalmente depois dessa libertação e acabam deixando a sua casa vazia, porque a fé que tinha em Jesus não era uma fé que dava, que tinha raiz. O estado da pessoa fica pior do que antes de conhecer Jesus. Assim ficou pior. Jesus estava alertando para aqueles homens religiosos que, por não receberem a libertação de Jesus e não terem crido que ele era o Cristo, aquela geração viu o fim de Jerusalém, o fim dos judeus que tiveram que sair dispersos por todo o reino romano. A destruição do templo no ano 70, tudo isso aconteceu porque eles rejeitaram Jesus. E não só isso, disseram que Jesus era usado pelo diabo. Da mesma forma, quando nós temos a oportunidade de mudar as nossas vidas, nós não mudamos, e temos esse encontro com Cristo, o estado que a gente vai estar depois desse encontro que nós rejeitamos vai ser pior. Jesus, ele conta então a história de uma casa que tem um espírito maligno. Esse espírito maligno é expulso por uma força superior, mas esse espírito, procurando uma casa, não encontrando, ele volta para aquela casa que ele estava. Mas, no entanto, ele traz 7 espíritos piores, ou seja, o estado daquela casa fica 8 vezes pior, porque é 7 mais 1 são 8. Assim, Jesus chama aquela geração de uma geração perversa. Perversa por quê? Olha só, como diz em Hebreus 3,12, que a gente tem que se livrar de toda a perversidade do nosso coração incrédulo. Aquela geração era perversa porque era incrédula. E o maior pecado que existe é de rejeitar Jesus. É de não crer naquilo que ele fez, naquilo que ele se entregou por nós. Esse é o maior pecado, porque os outros pecados ainda podem ser perdoados por aquele que recebe Jesus. Mas aquele que não crê em Jesus não tem nem mesmo como se safar dos seus outros pecados. Então o estado fica pior do que nunca ter visto Jesus. Então hoje nós vivemos um país que nós temos a liberdade de falar de Jesus e já deve estar até cheio de tanto ouvir falar de Jesus em tantos lugares. Mas, no entanto, eu tenho um alerta para você. Se você
se eu e você, se nós, né, não só para você, mas para mim também, não nos arrependermos e não nos voltarmos para Cristo, nosso estado vai ficar pior do que estava antes de conhecer Jesus. Então o que a gente precisa é afastar do nosso coração toda a perversidade que é a incredulidade, para que a gente possa ter um final melhor do que antes de conhecer Jesus. Pego a história de Judas. O ter encontrado Jesus para ele foi pior, porque ele morreu, e ele morreu, ele se suicidou, e não só isso, a Bíblia diz, Jesus fala que o melhor seria que ele não tivesse nascido, porque ele rejeitou Jesus. Vi Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo e que morreram dentro do ambiente de culto. São histórias de pessoas que era melhor não ter conhecido a Cristo, porque deixaram o mal e o maligno tomarem sua vida. Portanto, nós não podemos brincar com isso, porque não é brincadeira a vida eterna, não é brincadeira o reino de Deus. Eu quero orar com você, Pai. Afasta dos nossos corações toda incredulidade, que na verdade é a perversidade, para que a gente tenha um coração cheio de fé em Jesus e por isso também cheio do Teu Espírito, para que no nome de Jesus nós não sejamos uma casa vazia, uma casa que está pior de quando antes de conhecer Jesus, porque não se encheu dele e deixou o mal voltar, muitas vezes pior para a sua vida. Assim que nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Eu sou o Thiago Vicente. Amanhã nós temos o vídeo do Mulheres no Altar. Convido você a deixar o seu like, a se inscrever no nosso canal. Todos os dias, às 8 horas de segunda a sábado, nós temos uma mensagem para você. Segunda-feira nós temos o Talk, que nós conversamos sobre a mensagem de culto do domingo. Terça-feira a Dani está trazendo uma mensagem para você. Quarta-feira eu trago uma mensagem, todas as palavras de Jesus na Bíblia. Quinta-feira a Mônica traz uma mensagem para mulheres. Sexta-feira você tem uma mensagem Kids para as crianças. No sábado, o Gregório tem uma mensagem para você sobre o contador de histórias, agora contando a história dos heróis da fé. Então, de segunda a sábado, às 8 horas da noite, você tem uma mensagem. No dia seguinte, subsequente, você tem no nosso site www.mensagediaria.com.br essa mensagem que você está vendo em vídeo, você tem também ela escrita para você ler e para você meditar na palavra de Deus. Espero que você tenha gostado e eu volto na semana que vem, na segunda-feira, com você, né? Não se esqueça, no culto de domingo às 5 horas, nós estamos também juntos, às 5 horas no domingo, no culto online. Eu sou o Thiago Vicente, um abraço e até a próxima mensagem.